Senhor Deus, pedimos as suas bênçãos sobre esse trabalho, sobre essa mensagem que queremos apresentar agora, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Olá, irmãos, Deus venha abençoar-nos. Queremos dar continuidade ao estudo que tem por título Melquisedeque. Continuemos nas explicações, que venhamos abrir nossa mente, nosso coração, para recebermos o conselho do Senhor, a mensagem de Deus, que é para a nossa salvação. Continuemos então, irmãos. Cremos que a terra é o pátio do santuário celestial, certo? Cristo foi morto na cruz como o quê? Como o cordeiro que tira o pecado do mundo. E como o bode da expiação. Quando Cristo morria como cordeiro e como bode, ele podia oficiar como sacerdote? Não. Porque ele na cruz era só o cordeiro e o bode da expiação, e não sacerdote ainda. Aqui vemos que na morte de Jesus Cristo tinha que ter um sacerdote para colher o sangue do seu sacrifício, porque ele era o verdadeiro Cordeiro de Deus quem poderia fazer. E quem poderia fazer isso? Tinha que ter um sacerdote, porque o da terra era a sombra do celestial. Agora temos que achar um sacerdote que colhesse o sangue de Cristo. Esse sacerdote teria que ser celestial. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Por quê? Os sacerdotes da terra não entenderam e não creram e rejeitaram o sacrifício de Cristo. E qual era o animal que representava o Cristo sem pecado? O bode, que segundo a Bíblia era imaculado. E o único sangue que era levado para dentro do Santíssimo era o do bode. Então o sangue de Cristo, representando o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ficou nas 4 pontas da cruz e derramado na cruz. Esse sangue não podia entrar no santuário, só o do bode. O único que poderia ser levado para dentro do santuário, porque Cristo morreu como imaculado. Hebreus 9, versos 13 e 14. Mas da onde sairia esse sangue imaculado? João 9, versículo 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. É nessa hora que tinha que ter um sacerdote para colher o sangue de Cristo e levar para dentro do santuário. E quem fez isto? O sacerdote do Deus Altíssimo? A expressão tomou indica que o sangue já estava no lugar santo quando Jesus ressuscitou. De sua expiação no lugar santo, no dia da ressurreição, aspargiu-o diante do trono da graça, na dedicação do tabernáculo celestial e suas próprias vestes, e abençoou o povo com o Espírito Santo. Um comentário de Ellen G. White, o Instrutor, 25 de junho de 1901. Em 1844, o sangue foi levado para o Santíssimo. Mantendo ainda a humanidade, ele, Cristo, subiu ao céu, triunfante e vitorioso. Levou. A expressão levou indica que ele, Jesus, levou o sangue do Santo para o Santíssimo. O sangue da expiação para o Santíssimo aspergiu sobre o propiciatório e sobre os seus próprios vestidos e abençoou o povo. Sinais dos Tempos, 15/4 de 1905. Então, o sacerdote colhia o sangue do bode imaculado e levava para dentro do véu. Isto significa que o sangue de Cristo teria que ser levado para o santuário celestial. Então, na morte de Cristo na cruz como cordeiro,
quem colheu o sangue para levar para o santuário? O sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Então, no dia da morte de Cristo, quem oficiou? O sacerdote do Deus Altíssimo. De acordo com essas mensagens, com essas passagens, o sangue de Cristo foi levado para o santuário ou não? Ou foi derramado todo na cruz? Não. O que foi derramado na cruz foi o do Cordeiro, que estava carregado dos nossos pecados. O do bode, representando o sangue imaculado de Jesus, que saiu do lado da costela de Jesus, nem teve contato com a terra. Esse sim foi levado pelo sacerdote do Deus Altíssimo para fazer expiação por nós. Depois Cristo ascendeu ao céu e por 10 dias os discípulos continuaram no templo em oração, Atos capítulo 1, versos 3 e 4, versos 8, 9 e 15, até que completou os 50 dias. Aí sim, o Consolador poderia vir, porque esses 10 dias que faltava para o dia de Pentecostes era o empossamento de Jesus. Ou seja, Jesus ia ser ordenado sacerdote, sumo sacerdote. E quem ia realizar essa cerimônia? Era Melquisedeque. E por isso que o Consolador não podia vir, porque tinha um trabalho sacerdotal para realizar antes de vir. Aí eles receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 1 e 4. Vemos mais uma semelhança no ritual. Um sacerdote ficava no pátio, enquanto o outro entrava no santuário para fazer intercessão pelo povo. Assim, Cristo hoje está dentro do santuário fazendo intercessão por nós. E o outro sacerdote, o do Deus Altíssimo, ou seja, o Espírito Santo, é estar aqui na terra, no pátio, fazendo o seu trabalho também, como sacerdote. Romanos capítulo 8, versos 26. Em Hebreus 7, versos 19, porque a lei da terra nunca aperfeiçoou coisa alguma. Capítulo 9, versos 13. Só purificava segundo a carne, mas o novo sacerdócio aperfeiçoa a consciência. Capítulo 9, versos 14. Por isso existe esperança de chegarmos a Deus entrando no Santíssimo do Santuário Celestial. Hebreus 7, versos 20, sem juramento. Hebreus 7, 21, com juramento. Foi Cristo que falou através de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo, representante do Pai. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 409. Agora existe uma promessa para os vencedores da besta e sua imagem, os 144 mil. Que promessa é essa? Apocalipse 1,6. Serão reis e sacerdotes também, assim como Cristo, e nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai. Apocalipse 20, versos 4. Vi tronos, reinarão com Deus e com cordeiros, e com cordeiro. Provérbios 31, versos de 4 a 5. Não é próprio dos reis beber vinho, para que não bebam e esqueçam da minha lei. Aqui temos os 144 mil. Pergunta: nós podemos ser reis e termos uma linhagem real? Não. Pergunta: da linhagem de quem seremos reis? De Jesus, que foi da tribo de Judá, filho de Jacó e filho de Davi, Mateus 1, versos 1, filho de Maria, que é a filha de Adão. Jesus teve que se tornar filho do homem para nós nos tornarmos seu irmão, para sermos seu parente com natureza humana pecaminosa. E, consequentemente, temos um irmão rei.
Hebreus 2, versos 11. Daí é que existe o verso que diz que Jesus é Rei dos Reis. Esses reis somos nós, os 144 mil, irmãos, que seremos os 144 mil. Louvado seja Deus por isso. E podemos ser sacerdotes sem termos sido nomeados? Não. Mas fomos nomeados por Deus porque temos dois parentes sacerdotes. Um que é Cristo e o outro, gerados pelo Espírito Santo, gerado novas criaturas de Jesus. Então temos o Espírito Santo como nosso Pai também. Jesus foi constituído sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é sacerdote do Deus Altíssimo e eterno. Temos aqui então um parentesco com ele. Somos irmãos de Jesus e ele nos constituiu sacerdotes e herdeiros de Deus. E seremos eternos também, assim como ele é eterno. Amém, irmãos. Mateus capítulo 28, versos 10. Meus irmãos. Lucas capítulo 8, versos 21. Irmãos. Hebreus capítulo 2, versos 11. Cristo não se envergonha de nos chamar irmãos. Fomos enxertados na videira. Iremos pelo seu sangue ser sacerdotes com Cristo durante os 1000 anos do julgamento dos ímpios lá no céu. E depois reinaremos como rei por toda a eternidade. Louvado seja o nosso Deus por isso. Amém e amém, irmãos. Então essa é a mensagem que Deus tem nos mostrado, que nós seremos sacerdotes porque fomos gerados pelo Espírito Santo. Temos como Pai o Espírito Santo, somos irmãos de Jesus Cristo, porque ele herdou a mesma natureza humana que nós herdamos. Ele tem a nossa natureza humana. Então, aqui fica bem claro para todos nós que Melquisedeque não foi uma lenda, que Melquisedeque não foi alguém que viveu nos dias de Abraão. Não, a Bíblia é bem clara, bem positiva. Paulo falou, mostrou que em seus dias ele ainda vivia. Então, quando Paulo falou que ele não teve princípio de dias, nem fim, não teve pai, nem teve mãe, não é porque o apóstolo São Paulo não pesquisou e não encontrou registro da sua genealogia. Nada disso. Porque tudo que o apóstolo São Paulo escreveu no livro de Hebreus e nos outros livros da Bíblia foi por inspiração de Deus, foi revelação de Deus. Não foi simplesmente Paulo pesquisando um livro ali, outro pergaminho acolá. Não, de maneira nenhuma. Que nós possamos deixar toda a nossa incredulidade, nossa cegueira, deixar nossas opiniões de lado, não deixar que o orgulho venha nos tirar do céu, de maneira nenhuma, irmãos. Venhamos aceitar a palavra de Deus como ela era, como está escrita. Não importa no que você já creu no passado, não importa na apostasia que você mergulhou, na crença errada que você teve. Mas a palavra de Deus diz: se hoje você ouvir a minha voz, não endureçais os vossos corações. Que o Senhor nosso Deus nos conceda a sua graça, que nós venhamos aceitar o nosso Consolador, Melquisedeque, como nosso condutor, nosso consolador, para nos consolar, nos converter a aceitar o plano de Deus em nossas vidas. Senhor, muito obrigado por tudo. Eu agradeço ao Senhor nosso Deus, também agradeço a todos que estão assistindo o canal Despertai 1844. Continue assistindo. Quem vos fala aqui é o vosso humilde servo, Valdecir. Não é um homem de grande eloquência, que teve grande colegial, mas é um homem que Deus tem concedido a sua graça, certo? Tem concedido o conhecimento da sua palavra e tem compartilhado com todos esse conhecimento. Que possamos assim, irmãos, caminharmos junto para o céu,
e, por fim, sermos sacerdotes e reis ao lado do nosso Rei dos Reis. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Desperte o teu povo, tira de nós toda incredulidade, toda incerteza. Afaste de nosso coração a maldade, Senhor. Nos dê tua graça para que possamos, Senhor Deus, crer na tua palavra, como ela está escrita, e não crermos em teorias, não crermos, Senhor Deus, em heresias, para que possamos abandonar tudo que é ímpio e deixarmos de sermos leitores superficiais. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado por tudo. Amém. Eu convido a todos que se inscrevam no canal Despertai 1844.